Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Medcast FAP Araripina, o seu canal de informação e saúde. Nós, hoje, estamos celebrando um mês especial, que no caso é o mês de abril, onde vamos abordar um assunto de extrema importância sobre a conscientização acerca do autismo. No nosso episódio de hoje, nós iremos conversar um pouco sobre alguém que é especialista na área da psiquiatria e que pode nos contar um pouco mais sobre o TEA e também sobre as outras diversas neurodivergências que têm surgido por aí, para que nós possamos conhecer realmente de fato, o que é fake, o que é desinformação e o que realmente nós precisamos saber acerca dessas pessoas inclusas no espectro autista. Então, hoje nós vamos receber o Dr. Carlos Winston. Seja bem-vindo, Dr. Carlos, ao nosso episódio. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Por nada. Meu nome é Carlos Winston, né? Eu sou médico psiquiatra, tenho graduação em medicina pela Universidade Federal do Piauí, psiquiatria pela Universidade Federal do Ceará. Sou mestre em educação em saúde e tecnologias educacionais, né? Sou coordenador do NAVE, né, que é o Núcleo de Avaliação da FAP Araripina, professor de habilidades médicas, preceptor do Internato de Saúde Mental da Universidade Federal do Piauí. Boa noite. Bom, seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Carlos. Como eu mencionei, no episódio de hoje nós iremos abordar um pouco sobre o mês de conscientização acerca do autismo, conhecido também como Abril Azul. Conhecer um pouco sobre esse espectro, sobre as condições que incluem o diagnóstico também é muito importante e nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, doutor, para a gente começar essa conversa, eu queria que o senhor explicasse de maneira breve o que é o espectro autista. Certo. O transtorno do espectro do autismo, ele compreende, né, pessoas que têm alterações principalmente na reciprocidade social e na capacidade de interação, né? Também com padrões de comportamentos, né, repetitivos que podem acabar repercutindo no seu dia a dia. Engloba, de fato, uma série de alterações comportamentais, né? No passado nós tínhamos vários diagnósticos que foram incorporados dentro do espectro, né? Então o termo espectro em medicina engloba variações, onde muitas vezes a gente tem diferentes intensidades, né? Onde o paciente pode ter manifestações mais leves, onde os manuais chamam de nível 1 de suporte, até manifestações mais severas, onde os manuais diagnósticos caracterizam esses pacientes como nível 3 de suporte, né? Então, aí, o espectro do autismo é um tipo de transtorno da neurodiversidade, né? Quando a gente fala de neurodiversidade, nós temos padrões de comportamentos que englobam TDAH, né? O transtorno do espectro do autismo, dislexia, transtornos específicos da aprendizagem, né? Então, o autismo, né, o transtorno do espectro do autismo nada mais é do que o principal representante, né, dos transtornos da neurodiversidade. Doutor Carlos, recentemente estamos ouvindo cada vez mais acerca dessa temática. Na sua percepção, que está lidando diretamente com isso, esse aumento no número de diagnósticos, ele reflete de fato um aumento do número de casos ou é porque agora se tem um conhecimento maior, então esse diagnóstico está sendo feito de maneira mais assertiva? Bom, essa é uma pergunta complexa, né? Existem variáveis aí que tentam justificar esse aumento no número de casos. De fato, as pessoas têm falado mais sobre o transtorno do espectro do autismo, seja, por exemplo, em um podcast como esse, que é um podcast que busca mais a conscientização, a informação, mas também lendo artigos na internet, reportagens. Isso acaba fazendo com que os pais, né, muitas vezes procurem retirar dúvidas durante atendimentos médicos, né, discutir alterações do comportamento dos filhos com médicos clínicos e ali você já acaba começando um rastreio precoce. Então é natural quando a gente tem uma divulgação maior acerca de um problema de saúde, né, que ele seja mais diagnosticado. Mas nós também temos alguns estudos que têm demonstrado um aumento na incidência de fato, né, relacionado a alguns fatores de risco, como aumento da idade parental, né, as mães e os pais têm tido filhos com idades mais avançadas. Nós temos também algumas alterações que ainda não estão muito esclarecidas, né? Alterações ambientais. Existem teorias que tentam justificar o aumento de casos por maior exposição das mulheres, por exemplo, ao uso de anticoncepcionais, né? Terapias hormonais.
Também a não suplementação adequada de certas vitaminas durante a gestação. Então é uma pergunta que ela envolve uma resposta que não é única, né? Existem vários fatores que tentam responder esse questionamento. É verdade. E assim, a informação, a disseminação de informação, querendo ou não, ela colabora para que as pessoas, além de procurarem mais o atendimento médico, elas às vezes também pensam demais e pode ser que nem seja aquilo que elas pensem devido à vasta gama de informações que elas podem ter acesso. Tendo base nisso, é perceptível que na infância o reconhecimento precoce de algumas alterações neurodivergentes faz toda a diferença. Então, o senhor poderia dizer quais são os principais sinais de alerta para o autismo durante a infância que podem ser percebidos pelos pais e que dão indícios de que eles devem procurar o atendimento médico? Certo. Os sinais de alerta, eles também variam de acordo com a faixa etária em que aquela criança está inserida, né? Então, por exemplo, uma criança dos 6 aos 18 meses vai ter manifestações distintas de uma criança na idade escolar, né? Inclusive, os instrumentos de rastreio, né, para o diagnóstico, que auxiliam o médico na suspeita do diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, eles também são variados de acordo com a faixa etária. Por exemplo, você tem o MChat, que é uma ferramenta de triagem, né, que é muito utilizada na atenção primária, também por pediatras. Ela idealmente deve ser aplicada para crianças de 18 a 30 meses, né? Então, para outra faixa etária, você já tem outros instrumentos. Mas de uma forma geral, né, o que é que caracteriza uma criança que possa ter o transtorno do espectro do autismo? É uma criança que tem dificuldade, muitas vezes, de reciprocidade social, de olhar nos olhos, de, por exemplo, apontar um objeto de desejo, de conseguir interagir com outras crianças, manter amizades, né? Ter interesses restritos e repetitivos, por exemplo, gostar de brincar com partes de brinquedos e não com todo, né? Uma criança que tem também algumas alterações sensoriais, essas alterações sensoriais englobam desde alterações no paladar, como por exemplo, restrição alimentar, né? A criança muitas vezes tem problema com texturas durante a alimentação. A criança pode ter hiper ou hipoestímulos sensoriais, por exemplo, é comum crianças com transtorno do espectro do autismo ter menor sensibilidade à dor, né? Então elas podem se machucar e ter alguma contusão, por exemplo, durante uma brincadeira e nem referir aos pais que se machucaram porque elas não perceberam a dor. Ao mesmo tempo, estímulos sonoros, visuais, tendem a ser hiperestimulantes e incomodar a criança, né? Então, aquela criança que está na escola, quando é uma sala de aula com outras crianças, onde tem um barulho muito elevado, a criança pode se incomodar, colocar as mãos no ouvido, né? É um sinal bem clássico. E esses sinais eles têm que ser percebidos pela família, que de fato é o protagonista na investigação, né? O interesse do pai, da mãe de procurar ajuda, mas a escola auxilia muito também nessa questão de perceber alterações comportamentais da criança com autismo. Fora alterações mais severas que costumam surgir em crianças que têm um nível 2 ou 3 de suporte, como por exemplo estereotipias motoras, né? A criança tem movimentos repetitivos, que muitas vezes são ferramentas que ela utiliza para modular essa questão do estímulo sensorial em excesso. Então, na verdade, as estereotipias, né? Os movimentos com as mãos, os saltos, né? A gente tem aquelas crianças que têm autismo que ficam pulando, muitas vezes para se regular naquele momento. Então, a percepção ela é variada porque ela depende do nível de suporte, mas de forma geral perceber que o filho tem características que chamam a atenção e procurar ajuda, né? Dos profissionais de saúde, não só do especialista, mas até mesmo com o médico clínico em uma consulta na atenção primária, na avaliação de puericultura, se identificar esses sinais precoces, né? Muito importante saber acerca desses sinais e saber que eles são tão variados, mas igualmente importante é entender também aquilo que normalmente é divulgado, mas que é mentira, que é fake news acerca do autismo. Então, diante desse contexto, quais são os principais mitos que eles precisam ser desconstruídos e como isso acaba afetando tanto o indivíduo quanto a família? Nós estamos na era das fake news, né? Na pandemia a gente sofreu muito com isso. Inclusive, um dos principais mitos é que vacina causa autismo, né? Sim. Então, tem muito pai, muita mãe que tem deixado de levar o filho para fazer a vacinação segundo o calendário recomendado pelo Ministério da Saúde, porque acha que se
A criança tomar uma vacina para sarampo vai ter autismo, se tomar uma vacina da gripe vai ter autismo, né? Então, essa é uma das principais fake news aí que está sendo divulgada. Outra fake news é que autismo pode melhorar simplesmente com alterações na alimentação. E a gente sabe que isso não é verdade, porque na verdade o autismo ele é um padrão de comportamento. Então, é importante que a criança tenha uma alimentação saudável, sim, mas não na expectativa de que através de uma dieta eu vá curar o autismo. Até porque, como ele é um padrão de comportamento, não há cura, né? Nós é que temos que entender que é uma variação da normalidade aquele comportamento e que essa criança tem que ser explorada no potencial dela, né? Para que ela se desenvolva da melhor forma possível e que ela consiga se tornar uma pessoa, né, que se insira socialmente apesar das dificuldades que ela apresenta. Verdade. Inclusive, no nosso Instagram, nós disponibilizamos um quadro sobre fatos e mitos sobre o autismo e onde nós esclarecemos realmente esse que vacina, não tem como uma vacina causar o autismo. Exato. Dando continuidade, né? Um ponto muito importante sobre o espectro é entender que ele é um espectro, então ele vai envolver uma gama de características. Um grupo de pessoas não vai manifestar as mesmas características autistas, por exemplo, como é disseminado por aí, não é algo padronizado. Então, o que a gente queria saber é como é que nós podemos compreender melhor essa diversidade do espectro autista e qual é o papel da família e da escola dentro da inclusão. Em relação à diversidade do espectro do autismo, né, nós temos que entender que dentro do próprio espectro existem níveis diferentes, né, de suporte que aquela criança vai precisar. O nível 1 de suporte é uma criança que, na maioria das vezes, não precisa de tantas intervenções. Claro que ela se beneficia quando ela faz um acompanhamento psicológico, quando ela faz, por exemplo, uma terapia que vai ajudar na comunicação, mas ela não precisa de tanto suporte quanto o nível 2 e o nível 3. O nível 2 seria um estágio intermediário, né, onde a criança ou o adolescente ele tem dificuldade para realizar tarefas, manter uma comunicação adequada, ter um controle maior dos comportamentos repetitivos e restritos, mas ele também consegue, de certa forma, modular através de um estímulo adequado, né, com terapia ocupacional, com fono, com psicólogo, ele consegue desenvolver bem suas funções, como por exemplo na comunicação, nível 2 de suporte, a criança ela é capaz muitas vezes de falar frases simples, né? Conseguir manter uma comunicação adequada, mesmo que isso exija um esforço dela. Sim. Já no nível 3 de suporte, nós temos uma criança que muitas vezes tem uma comunicação muito limitada, que fala muitas vezes palavras sem formar frases, né? Crianças que têm os movimentos mais estereotipados, então a parte psicomotora no nível 3 de suporte é bem mais evidente. É mais comum no nível 3 de suporte comorbidades associadas ao transtorno do espectro do autismo, como por exemplo deficiência intelectual. Então, quanto maior o nível de suporte, maior a probabilidade também de a criança ter outros diagnósticos psiquiátricos. Então, por exemplo, 75% das crianças ou de adolescentes ou adultos que têm autismo, além do transtorno do espectro do autismo, tem alguma comorbidade, né? Como TDAH, dislexia, transtorno de aprendizagem, descalculia, pode ter também algum tipo de deficiência intelectual que tem que ser identificada até mesmo para não gerar frustrações nas expectativas dos pais, né? A gente tem que ter uma clareza na comunicação e por isso que é tão importante entender que cada criança com espectro do autismo é único, porque você vai ter aquela criança que tem o espectro do autismo nível 1 de suporte, você vai ter outra criança que é nível 2, outra que é nível 3, outra que tem nível 1 e TDAH, outra que tem nível 1 e dislexia, outra que tem nível 1 e deficiência intelectual, outra criança tem nível 2, dislexia, deficiência intelectual. Um tem nível 2, mas tem altas habilidades. Então o paciente também pode ter um QI elevado acima dos valores populacionais, que aí a gente pensaria em altas habilidades. Então é bem variável, não tem como a gente colocar em um único pacote, né? Em relação ao papel da escola e da família, né? A escola ela participa muito na contribuição do acompanhamento multidisciplinar. É através de relatórios escolares, por exemplo, quando a gente solicita para a família, que a gente percebe o quanto que a criança está evoluindo com as intervenções, né? Então vamos imaginar uma criança que foi diagnosticada hoje com transtorno do espectro do autismo
e nós iniciamos, por exemplo, o acompanhamento multidisciplinar. Essa criança começou o acompanhamento com fono, com psicólogo, com psicopedagogo, e 6 meses depois a gente pede um novo relatório escolar. Então a escola ela vai descrever o quanto que aquela criança evoluiu com a intervenção, né, desses profissionais, se essa criança também recebeu algum tipo de medicamento, se essa medicação ajudou também, os professores têm que saber, né? A escola também tem que fazer adaptações, muitas vezes. Então, imagine que tem criança que tem nível 3 de suporte ou nível 2 que vai precisar de um auxiliar de sala de aula. Sim. E é importante que a escola entenda que cada criança, por mais que o diagnóstico, né, seja TEA, vai ter aquela criança com TEA que vai precisar do auxiliar de sala de aula e vai ter aquela criança com TEA na mesma turma que talvez não precise. Então, essa individualização ela é necessária, né? Inclusive, essa conversa com os pais, porque às vezes os pais pensam que toda criança vai ser tratada da mesma forma. Vai ter aquela criança que tem autismo que precisa do fono. Vai ter aquela criança que tem TEA que não precisa do fono. Então, essa conversa tem que ser franca, tanto com a família quanto com a escola, para alinhar as expectativas. Isso é verdade, e é bem importante que seja discutido acerca disso. E a gente vê que, felizmente, já está havendo um avanço, se a gente for comparar com tempos atrás, não muito distantes, na compreensão acerca do espectro. Mas sabemos que ainda há desafios. Então, na sua percepção, quais os principais desafios hoje? Hoje, na prática clínica, né, eu acho que um dos principais desafios que a gente tem é conviver com extremos. Quais são os extremos? O superdiagnóstico e também o subdiagnóstico, né? Nós temos pessoas que, por algum tipo de ganho secundário, por exemplo, isso já é mais comum no adulto, né? A gente sabe que receber um diagnóstico de um transtorno como o autismo pode trazer algumas benesses sociais, né? Auxílio-doença, passe livre, algumas, como é que eu posso dizer, alguns auxílios que esse paciente vai ter por ter aquele diagnóstico. Então é bem comum também nós termos hoje pessoas que estão simulando. Isso é deletério, né? Não é interessante também que a gente forneça qualquer laudo sem o subsídio suficiente, né? Ao mesmo tempo a gente percebe que tem crianças que têm todas as características, mas não conseguem acessar os profissionais, né? Ou que muitas vezes aquela criança preenche as características e os pais não aceitam, né? Meu filho não tem autismo, né? Então é o médico que está dizendo que tem, provavelmente porque ele é exagerado, porque esse médico quer me assustar. Na verdade não, na verdade a gente convive com extremos e esses extremos que são perigosos, né? Outro problema que eu vejo também é em relação ao diagnóstico no sexo feminino, porque a gente sabe que a proporção de diagnósticos é bem maior no sexo masculino, né? Se a gente pegar estudos epidemiológicos, a proporção é de 4 homens para 1 mulher. E, na verdade, a gente sabe que as mulheres elas têm instrumentos, né, de mascarar. Existe um fenômeno que é o masking, né? Que é o quê? A mulher ela, muitas vezes até aprende a como se comportar com pessoas que não têm o transtorno do espectro do autismo para simular um comportamento normal. Eu tinha uma paciente no consultório, por exemplo, que ela disse que ia para uma festa e ela contava quantos segundos ela podia olhar nos olhos das pessoas. Porque foi a forma como ela aprendeu. Ela tinha a dificuldade do contato visual, mas ela tentava mascarar para não parecer estranha. Então ela estava lá, 1, 2, 3, 4, né? Agora hora de olhar para o outro lado, né? Eu tenho que manter um contato visual mínimo para não ser vista como estranha. Então as mulheres elas têm muito mais essa habilidade de mascarar em relação aos homens. Então o diagnóstico no sexo feminino muitas vezes ele é mais tardio. Quando a gente pega epidemiologicamente os estudos, as mulheres são diagnosticadas na adolescência, na vida adulta, né? Principalmente aquelas que estão no nível 1 de suporte. Então, diagnosticar mulheres é um desafio e também conviver com os extremos, o sub e o super diagnóstico. Doutor, e para finalizar o nosso episódio, eu gostaria de pedir ao senhor que deixasse uma mensagem para a família e também para os profissionais de saúde, futuros profissionais, né, os estudantes que estão nos ouvindo, especialmente nesse contexto de Abril Azul. Uma mensagem para a família, né, é que o importante é a gente saber não só
só o diagnóstico, pegar aquele documento, o laudo, ter o CID, né? Que é o que muitas vezes as pessoas procuram, né? Eu vou lá no consultório do psiquiatra, do neuropediatra, porque eu preciso do laudo. Muito mais importante do que o laudo é entender quais são as dificuldades que aquela criança, que aquele adolescente, que aquele adulto enfrenta. Então, mesmo que o diagnóstico não seja fechado, não quer dizer que não mereça intervenção. Tem crianças, por exemplo, que a gente demora um pouco mais para fechar o diagnóstico porque não tem os subsídios suficientes, mas isso não quer dizer que aquela criança já não deva começar com um acompanhamento psicológico, ou com fono, ou com terapeuta ocupacional, porque está aguardando o laudo, né, o diagnóstico fechado para iniciar uma intervenção. Então, a família não deve esperar um diagnóstico fechado para começar a intervir nas dificuldades dos filhos, né? Outro ponto também é que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. A gente sabe que até os 3 anos a neuroplasticidade é muito superior. Então, a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar. Então, se aquela criança ela passa por intervenções com 1 ano e 6 meses, 2 anos, 2 anos e meio, ela tem um prognóstico muito melhor do que uma criança que começou a passar por intervenção por volta dos 6 anos, dos 10 anos de idade, né? Nunca é tarde para se começar a intervenção, mas quanto mais cedo, melhor o resultado. Em relação a uma mensagem para os estudantes, né? Principalmente estudantes de medicina, eu acho que a gente tem que desmistificar o papel do médico especialista na condução de pacientes com autismo. Eu acho que cada vez mais o generalista tem que se apropriar disso, né? Então, eu não preciso necessariamente encaminhar o paciente para o especialista para que eu possa dar uma orientação para os pais na atenção primária, por exemplo, aplicar um instrumento de rastreio, por exemplo, que foi pensado para a atenção primária. O MChat que eu citei, que é um instrumento que a gente aplica na atenção primária, ele é subutilizado. Se vocês pegarem, né, a aplicabilidade de um questionário de triagem como esse e forem avaliar no Brasil quanto que eles vêm sendo utilizados por médicos generalistas em consultas de puericultura, é um número mínimo. Então o médico tem que entender que da mesma forma como ele trata hipertensão, como ele maneja diabetes na atenção primária, ele também vai ter que se apropriar desse manejo, né, do suporte ao paciente com espectro do autismo. Não que ele vá conduzir sozinho, mas que ele participe, né, que ele entenda sobre o diagnóstico e que ele não pense assim, autismo é coisa do psiquiatra, né? Autismo é coisa do neuropediatra. É também participar desse processo e ter uma postura também de proatividade, no sentido de, poxa, eu posso estar atendendo uma família que tem um baixo poder social, econômico, cognitivo. Muitas vezes eu estou diante de um paciente com características do espectro do autismo, que a mãe é analfabeta, que a mãe não tem conhecimento suficiente para pesquisar sobre. E eu, como médico na atenção primária, eu sou a porta de entrada do serviço. Então, talvez eu tenha que ter uma postura mais proativa, quando perceber alguma alteração de comportamento, aplicar essas escalas de triagem, direcionar o especialista, mas também acompanhar o caso. Verdade, realmente. Muito obrigada, Dr. Carlos, pela participação e por compartilhar tanto conhecimento. Eu tenho certeza que não só para nós, mas para todos que estão acompanhando o episódio, foi um momento muito enriquecedor. E você que nos ouviu até agora, muito obrigada. E lembre que se esse episódio foi útil para você, compartilhe. Afinal, informação também é cuidado. E até o próximo episódio do Modcast.